Meus amigos, há um mistério em torno da morte de Daniel Mastral. Até porque, segundo as informações, ele faleceu no domingo. Foi encontrado no quintal da sua casa por volta de 3 horas, 4 horas da tarde, segundo as informações. E nenhum portal de notícia divulgou a nota sobre a morte dele, a não ser o Fuxico Gospel hoje. Porém, as redes sociais estão questionando desde domingo, principalmente seguidores, pelo fato do perfil do Instagram, Facebook, Twitter simplesmente ser banido, né? As redes sociais dele saíram do ar. E o que está em questionamento agora, o destaque, e muitos internautas questionando, foi o seu envolvimento com o Victor Vanilla. Daniel Mastral, conhecido pelo seu passado como ex-satanista, autor de livros, o mais famoso, né, Filho do Fogo, sofreu também uma série de tragédias pessoais antes da sua morte, perdendo, né, a sua esposa Isabela Mastral, que faleceu em 2021 devido a um infarto agudo do miocárdico, e o seu filho, que cometeu aos 15 anos de idade. E a pergunta que me fizeram até, Zay, você não vai comentar sobre esse assunto? Qual é o mistério da morte de Daniel Mastral? O porquê que os portais de notícias não postaram nada a respeito desse assunto, já que Daniel Mastral era conhecidíssimo através dos seus livros, enfim, palestras, e principalmente pela sua conversão do satanismo para o cristianismo. E depois, né, 3 dias atrás, foi divulgado um encontro dele com o Victor. O Victor, para quem não sabe, ele é um empresário, teólogo, palestrante, sacerdote das celebridades, iniciado em 20 tradições, conhecido por algumas pessoas como satanista, mas ele não se declara satanista, e sim um sacerdote, um guardião. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes eu gostaria que você deixasse seu like aí, o seu comentário no decorrer do vídeo também. Se não é inscrito, se inscreve, se já é inscrito, verifica a sua inscrição e bora pro vídeo de hoje. Pois bem, Daniel Mastral, conhecido escritor, ex-satanista, viveu uma vida marcada por tragédias e muitas controvérsias. Após ter se afastado de práticas ocultistas, ele se tornou uma figura proeminente no meio evangélico, especialmente com publicações do seu livro Filho do Fogo. E, no entanto, os últimos anos da sua vida foram particularmente difíceis. Depois, agora por último, o Victor Vanilla começou a criticar Daniel Mastral pela sua postura. Inclusive, num vídeo divulgado lá no TikTok, ele questionou a competência de Mastral para lidar com certos assuntos, gerando assim um debate acalorado nas redes sociais. E a exposição pública e as críticas severas acabaram aumentando uma certa possível pressão emocional em Daniel Mastral, que já vinha sofrendo com depressão pesada. Depois disso, Daniel Mastral se encontrou com o Victor Vanilla e isso acabou trazendo um questionamento muito maior nas redes sociais, ao ponto do Victor Vanilla gravar um vídeo nas suas redes sociais, que é esse aqui, ó, para vocês entenderem. Ele coloca no vídeo aqui sobre minha união com Daniel Mastral. Eu tô vendo muitas pessoas falando muitas besteiras sobre a minha união com o Daniel Mastral. E se você não é meu seguidor, é óbvio que você não vai saber dessa união. Se você só compartilha besteira, se você só absorve conteúdos desrespeitosos a meu respeito, eu também não tenho obrigação de te explicar nada. Você nem é meu seguidor, você nunca se preocupou em assistir um podcast meu, uma matéria minha. Não é pra vocês esse vídeo. Não, nem quero que seja. Vocês não têm nem capacidade cognitiva pra isso. Agora, para os meus seguidores, a minha união com o Daniel Mastral tem o seguinte significado. Ele é um cavaleiro da 7ª espada de Cristo. Ele foi ungido pela força do Graal para representar esse movimento cristão de renovação no Brasil. E eu sou um mago de linhagem salomônica. Conforme eu já apresentei os documentos para vocês, eu venho dessa linhagem de Arão cromossomial, o gene modal Cohen, haplogrupo J1. Então eu descendo dessa linhagem de sacerdotes do primeiro templo. Eu sou um mago salomônico. Ele é um guardião do cristianismo. E nós vamos lutar sim com todas as armas que nós tivermos, com todos os nossos conhecimentos, contra esse avanço dos edomitas, dessa turma aí, dessa esquerdalha
maluca que quer tomar o país e ponto final. Nós não acreditamos no materialismo dialético do marxismo, não acreditamos no marxismo cultural e nós vamos sim defender o povo brasileiro e ponto final, e é isso que as pessoas têm que saber. E tem mais um detalhe, não sou satanista e nunca fui. Se continuar me tratando dessa forma, vai tomar processo, como eu já processei diversos canais recentemente. Tá, ele não se considera satanista, mas o Brasil inteiro vê ele como um satanista. Até porque parece que no começo da carreira dele, né, do Victor aí, dizem que ele se identificava como satanista, mas ele se considera um guardião, um mago aí, né, descendente de Salomão. E ele escreveu o seguinte, é basicamente sobre isso, liberdade política e espiritual. Eu e o Daniel Mastral conhecemos os portões das sociedades secretas e sabemos o que está sendo arquitetado. É seu dever compartilhar e guardar essas informações. Avante, iluminados. E o Victor, ele sempre deixa claro nas suas postagens que ele sabe muita coisa, ele sabe o cerne do que domina o mundo, principalmente o nosso Brasil. E agora, diante da morte de Daniel Mastral, ele está sendo questionado. Inclusive, até eu vi alguns comentários de pessoas atrelando que 3 dias atrás eles estiveram reunidos, foi quando ele postou esse vídeo, postou algumas fotos. 3 dias após, no domingo agora que passou, 3 dias após, Daniel Mastral aparece sem vida. E muita gente questionando esse envolvimento após. Pelo fato da morte não ser noticiada, alguns estão dizendo que foi, né, ele próprio que acabou dando cabo à sua vida, outros fortalecendo que o Victor fala que alguém pode ter tirado a vida dele. A verdade é que fica um mistério. Se alguém tiraria a vida dele, ele não estaria assim esperando a hora, o momento, o dia. Não tiraria as redes sociais do ar. Será que foi a família, após a sua partida, foram lá e removeram as redes sociais? Porque foi excluído, principalmente Instagram não está mais no ar. E o da esposa, segundo as informações, da mesma forma. Por que varrerem toda a história, o conteúdo do Daniel Mastral das redes sociais? É a pergunta que estão fazendo. Embora não haja provas diretas ligadas às críticas de Vanilla, né, o Victor aí, a morte de Mastral, o contexto de sua tragédia pessoal e a exposição pública contribui para o mistério e as especulações em torno da sua morte. O caso de Daniel Mastral destaca para mim aí uma complexidade das relações pessoais e públicas, bem como o peso das críticas, já assim fragilizado por experiências traumáticas. Ele próprio comentava a respeito disso. E a pergunta eu deixo no ar aqui. O que está por trás desse mistério de não terem notícias? O cara era relevante no que fazia, né? Inclusive como autor de vários livros, um best-seller, né, que dominou o contexto cristão religioso. Segundo a notícia no Fuxico Gospel, que foi o único que eu achei aqui, na verdade, postaram faz 1 hora atrás, diz o seguinte: aos 57 anos, Daniel Mastral era conhecido por sua trajetória de transformação pessoal e espiritual. Inicialmente, ele se apresentava como satanista, uma crença que abandonou para ingressar no cristianismo evangélico. Sua experiência e visão única renderam mais de 30 livros, entre eles o best-seller O Filho do Fogo, que consolidou sua fama no cenário nacional. Além da sua profícua carreira literal, Mastral também se dedicava a um canal no YouTube com mais de 850 mil inscritos. As investigações da causa da morte estão em andamento e as autoridades não descartam a possibilidade de A notícia da morte de Daniel Mastral deixou seus leitores e seguidores em choque, gerando uma onda de comoção e homenagem nas redes sociais. Mastral deixa um legado de transformação e fé, além de uma vasta obra literária que continuará a inspirar e desafiar leitores de todo o país. E não se sabe mais nada além disso. O negócio é aguardar o que as autoridades vão divulgar aí a respeito do assunto, mas a princípio existe esses questionamentos, né? Será que tiraram a vida dele, firmando a ideia lá do Victor? Ou será que ele não aguentou mais? Porque ele estava seriamente passando por um momento crítico na sua vida. Ele falou em alguns podcasts aí sobre os problemas que vieram, né,
na sua vida aí através do seu filho ter partido com 15 anos, da esposa, enfim. Mas depois disso ele casou de novo, teve filho, né? Recomeçou assim a sua vida novamente. E a pergunta é, será que ele estava bem? Comente aí embaixo, deixe seu comentário que é muito importante, seu joinha ajuda muito. E assim que nós tivermos algumas informações a mais, trarei aqui. Me segue nas demais redes sociais também. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, lamentando dessa vez a morte de Daniel Mastral.